Bom, boa tarde. Dando início aos trabalhos do 12º Simpósio de Filosofia, eu convido à mesa o professor Rosalvo Schutz, da UniOeste, professor de filosofia e porque ele falou para fazer uma apresentação breve, né? E atualmente ele trabalha com teoria crítica e atualmente ele faz parte do Instituto Ernest Bloch e está desenvolvendo trabalhos sobre Bloch e vai apresentar justamente o seu trabalho, cujo título do trabalho é Materialismo. Bom, então boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, podermos conversar sobre isso. Há alguns anos que a gente não se encontrava direito. É verdade. E agora o Robespierre nos convida aqui de novo. Vamos ver se nós conseguimos manter regularidade de novo nos nossos contatos. Eu também estive um pouco afastado porque eu fui pró-reitor de extensão da UniOeste até o mês passado, durante 2 anos. Mas foi muito interessante porque justamente aí que eu vi a atualidade de pensadores como Marcuse e Ernest Bloch, né? Onde que a gente encontra os sinais de esperança, os sinais de princípios de realidade diferenciados, né? E é justamente nos trabalhos de extensão, no contato com populações tradicionais, organizações populares, movimentos sociais, que foi surgindo, né, esse vínculo. E eu vejo cada vez mais uma vida por detrás desse pensamento. Mas deixa eu só pegar meu material aqui, só um pouco. Eu acho que, não sei se vocês já conhecem os livros do Ernest Bloch, né? Ele escreveu muitos livros interessantes, e um deles é esse que foi traduzido em 2005 aqui no Brasil, né? Que é o Princípio Esperança. São 3 volumes, né? O Princípio Esperança. E quando o Robespierre falou para nós fazermos hoje uma fala aqui, eu pensei primeiro em falar do Carl Schmitt, da crítica ao parlamentarismo, da política atual e tal, da crítica que ele faz. Mas diante do contexto de que a gente parece que está vivendo um momento onde as pessoas estão com rebaixamento da sua esperança, né? E aí na semana passada eu li um textinho do Boaventura de Souza Santos, onde ele fala assim que o grande problema que nós estamos vivendo no momento, assim, no mundo, mas aqui no Brasil eu percebo também, é que as pessoas, por um lado, as classes dominantes estão sem medo, e elas deveriam ter um pouco de medo, e as pessoas, o povo, os trabalhadores estão sem esperança, e a gente devia ter um pouco de esperança. Então o grande desafio, segundo Boaventura, é meter um pouco de medo de novo na classe dominante e criar um pouco de esperança no mundo que a gente está. Mas aí a questão é essa, né? Aonde que a gente começa a procurar, a instigar essas coisas não idênticas, essas coisas aí que nos abrem a possibilidade de termos uma esperança no mundo que nós vivemos. E parece que a ideia do Ernest Bloch sobre isso é muito interessante, porque abre umas perspectivas que a gente não vê assim no dia a dia normal, assim, aquilo que o Bloch fala entre aspas, no natural do nosso ser, né? Do desenvolvimento da nossa sociedade. Então, eu queria começar com uma ideia assim que vamos filosofar de vez assim um pouco, de tipo assim, da onde que vem o nosso pensamento? Por que a gente começa a pensar sobre alguma coisa? A gente começa a pensar de alguma coisa quando a gente se admira, quando a gente se espanta. O Traumata Sein, diziam os gregos, né? Quando a gente... o Schelling, que é um cara que aos poucos nós vamos entrar e vamos conversar um pouco. Schelling, do idealismo alemão, foi o cara que inspirou o Ernest Bloch em muitos aspectos. E ele tem vários livros onde fala, ele sempre de novo chega a esse ponto assim: filosofia é admiração.
E a admiração a gente começa quando a gente se defronta com algo que ainda não pensou. Portanto, o pensamento se constitui a partir de algo que não é pensamento ainda. Senão é apenas a repetição de esquemas, de ideias e tal. Mas o pensamento autêntico, segundo o Schelling, ele sempre precisa estar em contato com aquilo que ainda não é pensamento. É isso que dá o vigor, a novidade, a perspectiva inovadora do pensamento. Quando ele consegue se confrontar e responder, reagir àquilo que ainda não era pensamento. O problema é o seguinte: onde que estão essas coisas? A gente é naturalmente afetado, ou às vezes a gente pode ser afetado e não se dá conta. Como é que isso funciona? O Schelling fala de uma coisa que ele diz assim, ainda não pensado, o pré-racional. Existe algo pré-racional. E aí ele fala assim, do momento obscuro do agora. No momento obscuro do agora que nós vivemos, existem a confluência do passado e do futuro, segundo ele. No momento que nós vivemos agora, estão acontecendo as coisas, e é o momento mais obscuro, por um lado, porque a gente não acontece para vocês assim, depois de noite, pensando assim sobre uma coisa que aconteceu durante o dia, nossa, mas foi aquilo? Quer dizer, o momento que a gente vive, ele é muito, muito obscuro às vezes, e ele é tão mais obscuro quanto mais a gente está com a cabeça fixa em alguma coisa e não se deixa afetar pelo mundo. Então, deixar-se afetar pelo mundo é a primeira condição de possibilidade do pensamento, autenticamente filosófico. Então, isso já significa uma coisa, é o rompimento com a indiferença em relação ao mundo e aos outros. No mundo crescente de indiferença, o pensamento fica cada vez mais estéril, digamos assim. Daria para dizer isso, talvez. É interessante que o Bloch pega bem essa ideia, e eu quero pegar essa ideia para daí entrar no pensamento da Ernest Bloch e tentar entender sua atividade. Ele trabalha muito com a ideia do pensamento do momento obscuro da agora. Teve um encontro na Alemanha, o último que eu participei, do Ernest Bloch, só sobre, e foi publicado uma revista com vários artigos só sobre o momento obscuro do agora. E não é um momento muito obscuro que nós vivemos agora, e ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de ler ele, né? Deixa eu só ver só que pro Bloch, assim, toda a teoria, o nosso esforço teórico, científico e tal, de quem quer, por exemplo, mudar o mundo, o maior desafio mesmo está em entender o momento do agora. Por quê? Porque é no agora que a gente tem que construir as perspectivas e as possibilidades de saída. Mas para isso tem alguns pressupostos e tal que nós vamos conversar. Mas olha só uma frase opa, não é isso aqui. O momento obscuro da agora, assim, em última análise, foi sempre... Não é isso aqui. A gente foi almoçar e foi demorando, né, e eu acabei me perdendo as minhas poucas agora. Mas... Agora não está achando... Vou procurar no livro de Schelling. Mas a questão é essa. O momento obscuro da cor. Na página 23, tá? Os conteúdos, ele fala da proximidade do agora, assim, né? Os conteúdos dessa proximidade mais imediata ainda fermentam na obscuridade do instante vivido, que é o verdadeiro nó do mundo, o enigma do mundo. A consciência utópica quer enxergar bem longe, mas no fundo, a gente sempre pensa, consciência utópica, lá longe, né, tal. Mas no fundo, apenas para atravessar a escuridão bem próxima do instante que acabou de ser vivido, em que todo dever está à deriva e oculto de si mesmo. Em outras palavras, necessitamos de um telescópio mais potente, o da consciência utópica afinada,
para atravessar justamente a proximidade mais imediata, assim como para atravessar o imediatismo mais imediato, em que ainda reside o cerne do encontrar-se e do estar aí, no qual está simultaneamente todo o nó do mistério do mundo. Parece até uma coisa meio mística, mas é aqui, para isso então, para a gente conceber isso e conseguir visualizar onde que estão as potencialidades utópicas, talvez a gente tenha que voltar um pouco antes e um pouco depois. Assim como para o Bloch e como para o Schelling, a razão tem antes e depois. Tem antes porque tem que se afetar, aí tem o esforço do conceito e depois tem que construir sentido, tem o depois, né? Então, uma coisa é essa relação do Bloch com o Schelling. Schelling foi conhecido por nós todos, né, como, por ser um grande expoente da filosofia da natureza, né, a filosofia da natureza e tal. E aí teve um artigo que eu acho meio malicioso do Habermas, que fala assim: Ernest Bloch, um Schelling marxista, né, e que ele seria um Schelling marxista. E aí ele faz uma crítica no sentido de dizer que em Bloch, Marx teria sido incluído dentro de uma espécie de ontologia da natureza e, portanto, sido diluído dentro de uma concepção que ficou, então, a natureza só aí, e o ser humano e a história está só ali dentro. E, portanto, Bloch teria tirado o potencial crítico de Marx ao introduzir o Schelling na teoria mais ampla da filosofia da natureza. Eu até escrevi um artigo sobre isso, dizendo, não, Bloch é um Marx schellingiano. Porque, na verdade, no meu modo de ver, toda a teoria do Bloch é uma forma de dizer assim, não, a postura fundamental é uma postura marxiana, de transformação da sociedade, de luta pela emancipação, de construir uma outra relação qualitativa com a natureza e com os seres humanos. Para tanto, nós precisamos superar aquilo que ele chama a ratio burguesa. E a ratio burguesa é fundamentalmente a ideia de que nós somos seres exteriores à natureza, nós temos uma imensa dificuldade de nos conceber enquanto sociedade, enquanto história, enquanto fazendo parte do vir a ser do mundo, e desse vir a ser está incluída a própria natureza, está incluída a própria história, e que a nossa liberdade, nós não precisaríamos abrir mão dela para fazer isso. Então essa é a ideia, assim, né, que a primazia da crítica em Bloch, no meu modo de ver, apesar da afirmação do Habermas. E ele consegue, então, no meu modo de ver, trazer a ideia, a concepção de natureza dele para dentro desse horizonte crítico, vamos dizer assim. Portanto, para o Bloch, assim, a construção de uma outra relação entre seres humanos consigo mesmo e com a natureza é um processo só. Ele não é um processo assim, vamos fazer primeiro o socialismo, construir uma sociedade, não sei o que, depois vamos ver como vamos fazer com a natureza. Não, a coisa é uma forma só. Tanto que ele tem, assim, muito textos sobre isso, né, de que a gente teria que superar uma concepção de tecnologia, que é uma concepção de tecnologia baseada na relação de dominação com a natureza, e construir uma relação que ele chama de técnica da aliança. Então, inclusive nesse sentido, tem coisas interessantes no Bloch para a gente explorar. Então, a primeira coisa é isso, né? Pressuposto crítico permanente, né? A outra coisa que eu diria assim, quase com as palavras do Paulo Freire, o mundo não é, ele está sendo, né? Para o Bloch é isso aí, o processo ele está acontecendo, e ele até cita assim as palavras do Schelling. O Schelling ainda fazia isso no ambiente da religião e tal, mas o Schelling fala isso: Deus não terminou de criar o mundo, ele ainda está criando ele. Então nós estamos ajudando a criar o mundo, ele não terminou ainda. Então o processo ainda está sendo feito, sendo constituído, e a natureza é isso. Tem toda a ideia que ele herdou de Spinoza, né, de que a natura naturans e a natura naturata, né, que a natura naturata está dentro da natura naturans, mas a natura naturans, que é a vida, o devir constante eterno, é o que está sempre andando, né. O Schelling tem aquela metáfora interessante, né, que o Bloch usa, né, de que o mundo é como se fosse uma correnteza de um rio, assim, quando a gente vê ele numa enchente, assim, aquele rio correndo. Esse é o mundo. De vez em quando tem uns redemoinhos, assim, aí as coisas se formam, aí surge o Robespierre, a mesa, o livro, daqui a pouco se dilui de novo, é como se fosse um redemoinho, assim, que se esvai no mundo, né? Mas o devir e essas coisas que a gente enxerga, o livro, a mesa, não sei o quê, essas coisas são aquilo que as ciências naturais, de modo geral, trabalham, mas as ciências
para conceber o mundo enquanto processo, enquanto vida, nós teríamos que compreendê-lo de outra forma. O Schelling fala isso, que desde de Descartes, não por culpa do Descartes, né, obviamente, mas desde esse momento do Descartes, dessa ideia, nós nunca mais conseguimos pensar a natureza enquanto vida, enquanto viva. Então a vida se tornou intematizável na filosofia. Schelling foi o último que tentou, segundo Bloch. Depois ele acha que ele começou a tentar de novo compreender o mundo enquanto processualidade, enquanto vida mesmo, em que a natura naturans teria primazia sobre a natura naturata. E claro que daí, diante desse processo inconcluso do mundo e das pessoas, assim como nós somos seres inconclusos, nós estamos com a nossa praxis, com a possibilidade de estar atuando dentro desse mundo, e tanto que um dos últimos livros que o Bloch escreveu chama Experimentum Mundi, que ele é fantástico, assim, de ler o livro, né? Ele vai trabalhando essa ideia de como o mundo todo é um grande experimento ainda, e nós estamos inseridos nele, assim, para abrir sempre de novo essa possibilidade da praxis constante. E é interessante que ele vai trabalhando isso em várias áreas, né? Então, o princípio esperança é no fundo isso, mostrar em várias formas, na arte, na arquitetura, na física, na medicina, na religião, que é o exemplo que eu quero dar depois, na religião, em todos os lugares, como nós humanos, como o mundo todo, como a natureza tendem a toda hora manifestar essa imensa possibilidade de dizer, não, o mundo, ele chama isso de, o mundo está grávido de possibilidades, né? Tanto que isso tem uma implicação que ele cita várias vezes nos diálogos com os textos de Marx, em que ele diz assim, a filosofia e nós humanos somos ajudantes da grande parteira que é a revolução, que é a história, a revolução. Então, isso também a relação já se estabelece com Aristóteles e tal, a ideia de que a utopia não é uma coisa externa que se cria de fora e bota para dentro de si, ele chama de ideais abstratos, ou até pode ser chamado de utopia abstrata, mas por Bloch, a utopia, para ser concreta, ela é imanente e latente. Então, a imanência e latência significa que nós temos que buscar viabilizar pela praxis as possibilidades que o mundo nos oferece a partir do mundo, sem impor ideais externos. Essa é, por exemplo, a ideia e isso seria a diferencial, vamos dizer. Por isso que a revolução, a filosofia, o pensamento, a praxis é ajudante da parteira do mundo que está aí, de alguma coisa que já está nascendo, não é a imposição de algo externo que veio para dentro, né? E nesse sentido, pensar, ele já cita isso na introdução, mas todas as obras dele são muito assim, pensar significa transpor, ele afirma sempre de novo essa ideia, pensar significa, porque o pensar significa ir além daquilo que está aí, e o pensar seria a forma privilegiada da gente trazer ao mundo novo, a novidade, né? Então, por exemplo, isso tem uma implicação, que segundo ele, toda a história da filosofia, inclusive Hegel, ele faz questão de dizer, né? Inclusive Hegel é muito baseado na contemplação e no passado. É uma espécie de anamnesis, é a rememoração, né, que a gente chama. Filosofia como rememoração, como anamnesis, como passado, né? E ele disse, não, isso aí é o que nós precisamos superar. Se a gente pensa que nós estamos ativamente dentro do processo, então nós temos coisas ainda não conscientes que podem se tornar conscientes pelo nosso trabalho do esforço do conceito, a partir do momento que a gente se deixa afetar por coisas que ainda não estão no pensamento. Então, o trabalho do pensar é ao mesmo tempo um trabalho de parteira, vamos dizer assim. Em outro texto, tem um texto assim que até eu escrevi, teve a professora da Sociedade Bloch, esteve lá em Toledo, e ela apresentou um texto só sobre as ciências culturais e a filosofia enquanto trabalho detetivesco. Ela usa o exemplo do Sherlock Holmes, né, que ele sempre procurava onde ninguém mais procurava, nos lugares menos óbvios. E segundo Bloch, é isso que um pensador crítico
alguém que trabalha com ciências culturais e tal, tem que fazer. Procurar os vestígios. A primeira obra do Bloch chama Spuren. Spuren é vestígios, eu acho, né? Pistas, né? Uma coisa assim. E ele vai pegando, por exemplo, as historinhas das criancinhas, o jeito que uma criança brinca, como acontecem as coisas na escola, tudo que a gente sonha quando é adolescente, pega todas as fases assim da vida dele e vai sempre pegando as pistas, onde já tem sinais de que a gente busca utopia e tal. Então, pensar significa transpor nesse sentido. E ele chama isso de superar a barreira burguesa do conhecimento. Uma barreira burguesa do conhecimento que sempre fica aprisionada ao passado e ao ratio que não consegue lidar com a vida. Mas não podemos conversar muito nisso. Aí é engraçado porque, de modo geral, quando a gente fala em utopia, esperança e tal, isso parece uma coisa externa, fora e tal, mas pro Bloch, isso não é assim, né? Pelo que nós entendemos, está manifesta um potencial latente e imanente na própria natureza, em todos nós e na história humana também. É de dentro que a gente traz isso aí. Então não é utopia abstrata, não é ideal, e por isso, nesse sentido, que a esperança para ele, que é o princípio esperança, é uma coisa materialista, inclusive, na perspectiva de Marx. É materialista porque é aí que está o potencial de a gente fazer alguma coisa. De mudança sempre está aí, na utopia, na esperança, mas na esperança concretamente situada, eles chamam assim. Então nós todos fizemos a experiência dessas coisas, estou usando a palavra da dor, né, não idênticas, mas o esforço da razão, por isso que tem lugar o esforço da razão, que ele chama a docta spes, o esforço que a gente tem que fazer para explicitar isso, para trazer isso numa perspectiva emancipatória. Isso é o esforço que o teórico crítico deveria estar fazendo. Ele chama isso de esse sonho de uma vida melhor. Eu acho muito interessante essa ideia de que a construção de um futuro autêntico. Nem todo futuro é futuro autêntico. Existem futuros inautênticos. Ele chega a dizer assim que no mundo que nós vivemos, né, quando eu vejo assim, o crescimento do consumo de antidepressivos do Brasil, por exemplo, hoje o Robespierre diz que aumentou o suicídio, né? 12%. Para o Bloch, ninguém consegue viver sem esperança. E quando a esperança se enfraquece, mesmo que seja ilusória, mas tem que ter alguma esperança. Então, quando você vê um futuro totalmente administrado, vamos dizer assim, na linha da teoria crítica, você não consegue. Quando a gente acorda assim e pensa, já está tudo determinado que eu vou fazer essa semana, é um pavor assim, né? Não tem graça nenhuma, né? Tal. Mas não é só isso, é de uma perspectiva de uma vida sem sentido, né? Então é isso que ele diz assim, não. E para mudar isso, a construção de um futuro autêntico é o engajamento na utopia concreta, na construção. Daí, aí nós não podemos entrar na questão da praxis, mas é aí que, segundo ele, isso é o que guia todos os movimentos libertários. Só que tem um detalhe, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é justamente aí, por causa dessa força incomparável da esperança na vida das pessoas, desse sentimento, desse afeto, ele chama, é que ele é também muito cobiçado para ser instrumentalizado. Ele pode muito, e a esperança pode ser instrumentalizada para virar um instrumento de dominação. Eu sempre me lembro daquela frase do Horkheimer dizendo: os nazistas conseguiram instrumentalizar os desejos reprimidos dos alemães com o nazismo. Então os desejos reprimidos podem ser inclusive instrumentalizados, os sonhos, as utopias, instrumentalizados por mercado, canalizados pelos meios semióticos e tal, né? Mas então isso não quer dizer que a utopia e a esperança sejam coisas ruins. Isso mostra o quanto elas são potentes, senão elas não. Então, não tem nenhuma propaganda que consiga trabalhar sem a ideia da esperança. Não tem nenhum sistema político que consegue legitimidade mínima se ele não trabalhar com a esperança, segundo o Bloch, né? Então, essa eu acho que é uma. E a gente poderia dizer, e claro, o Bloch gosta de trabalhar com essa ideia de que
quem expressou da forma mais radical, a utopia mais radical, foi o Marx. O Marx que fez a grande revolução, segundo ele, né? Quando ele fala que o Bloch toma isso como um imperativo categórico de toda a filosofia dele. Quando o Marx, lá, acho que é na crítica a Hegel, lá, ou na questão judaica, né, que ele fala que libertar, que o grande desafio, depois que fizemos a crítica à religião e tal, ele fala assim: libertar todas as relações, subverter todas as relações em que o homem é um ser humilhado, escravizado e abandonado e desprezível. Esse é o grande imperativo categórico, a partir do qual nós vamos trabalhar. É a grande utopia, o grande horizonte utópico. É a libertação de todas as formas de opressão e de dominação. Daí, claro, depois ele expande isso para a natureza e tudo, né? Então, por exemplo, o Bloch, para ele o instinto básico que move o ser humano é a fome, não é a sexualidade, como talvez fosse em Freud. Daí ele diz: não, primeiro é a fome. Quando tu está com fome, não tem mais nada. E inclusive, se tu está com muita fome, o teu estômago começa a roncar. Ele chama isso assim, né? E é o corpo mesmo, assim como... E aí, claro, ele vai expandindo isso para outras fomes que a gente vai tendo. Mas tudo é material, vem de dentro. E aí é que se constroem as utopias e sempre a luta por alguma questão melhor. Então, só para encerrar essa parte, eu só quero fazer uma citação do Bloch. Em última análise, foi sempre a tampa da anamnese platônica sobre o Eros dialeticamente aberto que manteve a filosofia presente, afastada da seriedade do front. Ele gosta muito de trabalhar do front, onde nós estamos construindo, onde as coisas novas estão acontecendo, do novo, cerrado no modo contemplativo e antiquado até Hegel, né? Somente ao abandonar o conceito fechado e imóvel de ser é que surge a real dimensão da esperança. A essência não é o que foi, ao contrário, a essência mesma do mundo encontra-se na linha de frente. Então essa, eu acho que é a postura, vamos dizer assim, do Ernest Bloch, e que parece que tem, os exemplos que ele vai dando são muito interessantes. Nós não podemos trabalhar eles aqui agora, né? Mas eu queria só dar um exemplo desses aí, que eu acho que é um bem polêmico e tem a ver, polêmico nós, principalmente para quem é da filosofia, assim, e tal, mas ele é polêmico que mexe com muita gente, e hoje em dia, que é a questão da religião. Nós não estamos vivendo um renascimento de formas, de seitas e tal, de religião e tal, e o Bloch trabalha isso também numa perspectiva materialista. Dizem que o Bloch é quem inspirou, né? Os teólogos da libertação, os primeiros, o Michel Levy tem uns livros sobre isso, né? E o Michel Levy chega a dizer: o único lugar onde aconteceu alguma coisa diferente daquilo que o Marx diagnosticou, de que a religião, de modo geral, é o ópio do povo, foi na América Latina, na medida em que aconteceu a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base e tal começaram a fazer uma coisa diferente. E foram inspirados por Bloch, numa concepção blochiana de esperança, né? E eu queria começar assim. O Bloch, ele faz a sua reflexão sobre religião começando com Feuerbach, que foi antecessor de Marx também, né? A ideia de fetiche, tudo em Marx tem muito a ver com isso. Tem um menino nosso lá fazendo mestrado sobre isso, eu trabalhei já umas vezes isso também. Mas assim, em Feuerbach, vamos tendo presente esse contexto mais ou menos que eu apresentei do Bloch. Agora vamos olhar o jeito como o Bloch olha para a religião. Começa trazendo uns elementos do Bloch, do Feuerbach. Uma frase primeiro do Feuerbach: a religião representa os desejos mais íntimos, os segredos de amor mais poderosos dos seres humanos. Na religião estão os desejos mais íntimos e os segredos de amor das pessoas. Então, para começar, isso é uma constatação do Feuerbach. Daí o Bloch fala: bom, então dá para começar já a pensar uma coisa. Assim, todo o livro, parte que ele fala sobre religião, no primeiro, no terceiro capítulo, e um livro inteiro, o penúltimo livro que ele escreveu, que chama O Ateísmo no Cristianismo, todo ele tenta trazer essa ideia para o potencial que está dentro da religião
Daí o pessoal diz assim, poxa, mas as religiões são muito instrumentalizadas, as religiões servem para dominar, olha só o que aconteceu, né, desde a caça às bruxas, as cruzadas, em nome da religião tem tanta gente se acomodando, se alienando. O Marx tinha razão, a religião só serve para fazer com que as pessoas não façam nada para mudar o mundo, porque elas esperam que vai ser depois, e por isso que as pessoas falam, Deus quis assim, não tem o que fazer e tal. Aí o Bloch fala assim, é a mesma, porque é uma das manifestações mais intensas de esperança, por isso é uma das mais instrumentalizadas, assim como toda a ideia de esperança. Isso mostra sua força, a que tem por detrás da religião. Então, por ser uma manifestação tão intensa de esperança, ela é instrumentalizada. Então, não é porque ela por si já um instrumento de dominação. E nisso eu quero só entrar numa coisa assim que eu acho interessante a gente conversar, que o Bloch fala assim que tem vários tipos de ateísmo, né? Porque o Feuerbach é conhecido como um ateu, né? Tem vários tipos de ateísmo, então ele classifica uns assim, e isso me ajudou assim, a entender várias coisas assim, né, no mundo que nós vivemos, para a gente, na perspectiva, porque eu estou interessado aqui, eu acho que deveria nos interessar, enquanto pessoas que querem pensar criticamente, é como que nós podemos estabelecer um diálogo produtivo com esse fenômeno, com isso que está acontecendo no Brasil e com a religião de modo geral. Então o Bloch fala assim, tem por exemplo o ateu ingênuo. Quem é o ateu ingênuo? O ateu ingênuo é aquele que diz, não, olha esses padres aí, estão pegando só dinheiro, não sei o quê, e a igreja só serve as igrejas só servem para justificar o poder, portanto eu não acredito em Deus. Daí o Bloch fala, estou resumindo, claro, né? Ele diz assim, as pessoas confundem instituições, e essas instituições geralmente sequestraram a religião para si, e todos os valores subjacentes, e elas confundem as instituições com a religião. Só uma frase do Bloch sobre isso, ele diz assim, as fontes da religião são outras, não são institucionais. Eu acho que isso nós concordamos todos. Nenhuma instituição faz a pessoa ser religiosa. Há uma outra coisa aí que se mexe. Só que ele diz, só que claro, aqueles senhores que sentam na primeira fila da igreja e que sabem que o sofrimento das pessoas as torna mais vulneráveis para a religião, também são aqueles que ajudam a criar sofrimentos para perpetuar esse instrumento de dominação. Então isso é verdade assim para ele, tem mesmo os senhores que sentam nas primeiras filas da igreja, ele fala assim. Mas a frase eu tenho aqui, aqueles que vivem de rezar também estimulam o sofrimento. Então é preciso ter isso presente, que mesmo ali isso é instrumentalizado, né? Então, mas não é isso que é a questão, segundo ele. Outro tipo de ateísmo, o ateísmo burguês, que ele chama de ateísmo burguês. Ateísmo burguês é aquele que parte dos pressupostos, sei lá, dá para dizer iluministas, ou como a gente poderia dizer, e que trabalha com a ideia de quem tem religião, quem ainda acredita em Deus, é alguém mais burrinho ainda, assim, sabe? Ele ainda acredita em Deus, e no dia que ele chegar na ciência, que ele descobrir a razão, ele não vai mais acreditar em Deus, porque ele vai descobrir que isso é uma ilusão, que é uma fantasia. Aí isso faz com que, segundo o Bloch, isso cria uma ideia de que é uma ilusão, de que é ignorância. Isso geralmente causa um certo desprezo em relação à religião, e inviabiliza qualquer tipo de diálogo. Inclusive, às vezes, demonstra uma certa prepotência, né, de algumas pessoas em relação às outras. Não obstante, justamente essa postura muitas vezes facilitou a substituição do suposto Deus por outras coisas, como por exemplo a própria razão, segundo ele, como por exemplo o mercado, a ciência. Criaram-se outras formas de substituir isso aí, mas a crença absoluta na razão foi a grande substituta na idade, né, no esclarecimento, no iluminismo mesmo, e que nós herdamos, né? Então até hoje seria a grande substituta é a razão. Isso pode ter seus avanços e tudo, mas segundo o Bloch,
não é porque se nós como materialistas queremos dialogar com esse fenômeno que acontece mesmo e que é uma das mais poderosas manifestações de esperança, embora indireta, nós não podemos permanecer numa postura dessas, né? Não sei se vocês conhecem os livros do Jung Musung, né? O Deus Capital, ou do Hinkelhammer, chama A Idolatria do Mercado. São dois livros bem interessantes, assim, que trabalham como que foi transferida essa idolatria divina para a idolatria do capital, para a idolatria do mercado e tal, né? Que são teólogos da teologia da libertação. E ele prega então uma espécie de sugere uma espécie de ateísmo humanista. Em alguns lugares ele chama isso de ateísmo, né, humanista, em outros lugares ele chama de ateísmo religioso. Eu até outro dia fiz uma fala lá em Toledo: é possível uma religião sem Deus? Ele meio que pensa isso, né? Uma religião sem Deus, um ateísmo religioso, mas nós já vamos tentar entender o que é esse, com uma compreensão materialista de religião, um ateísmo antropológico. O Drayton Gonzaga lá da PUC do Rio Grande chama de ateísmo religioso. Então, e pega de novo a ideia do Feuerbach. Feuerbach disse assim: o problema não são os predicados divinos, o problema é o sujeito. A invenção não, os predicados divinos, todos eles, e o Feuerbach faz o exercício naquele livro da essência do cristianismo e a essência da religião, e faz o exercício, mostrar que tudo que a gente atribui a Deus é no fundo um atributo humano, da nossa espécie, do nosso gênero, chamamos. São atributos, então, por exemplo, e geralmente são a projeção daquilo que a gente mais sonha. Então, por exemplo, o Feuerbach dá um exemplo assim, sei lá, os monges, de modo geral, rezam mais para a Virgem Maria do que para Jesus e para Deus. Por quê? Porque eles não têm mulher. Eles não sabem, mas é isso que eles estão fazendo. E aí, e claro, isso, então, por que hoje em dia as pessoas vão na igreja ou na seita ou sei lá onde e rezam desesperadamente para ter saúde? Porque falta saúde, né? Porque as pessoas dizem, por que o cristianismo é o Deus do amor? Porque na sociedade que nós vivemos ocidental, nós não podemos ter amor, falta para nós. Então é a manifestação do nosso desejo e da nossa utopia, só que ela é atribuída a um ser externo. O problema só, segundo o Feuerbach, é nós atribuir isso ao ser externo. Nós temos que descobrir que isso é uma necessidade antropológica nossa, olhando assim do ponto de vista filosófico. Então é só fazer isso, segundo o Feuerbach, tentar inverter essa relação e mostrar, então, as coisas são divinas porque elas são demasiadamente humanas. Tem um livro do Leonardo Boff, que é irmão deles, tem um livro sobre a ressurreição. Uma vez eu li esse livro. Ele diz: Jesus Cristo se tornou divino por quê? Não, ele não se tornou um homem porque ele era divino. Ele se tornou divino de tão humano que ele foi. Então, o que torna as coisas divinas é a sua extrema humanidade, não é o contrário. Não é porque alguma coisa lá divina vem aqui daí, não. Nós, quando achamos uma coisa muito importante, nós chamamos ela de divina. Mas é divina. Então, essa, por exemplo, é uma inversão. E para isso o Feuerbach diz assim, que ele não está negando os predicados, os conteúdos da religião, ele está só negando aquilo que nega o ser humano. Então, para afirmar o ser humano, a negação da negação, aquilo que nega. Mas o Feuerbach também acredita que isso geralmente é assim, a primeira manifestação. Muitos lugares, né, podem se manifestar as coisas, nas artes e tal, mas a religião é uma das coisas, por isso que ela geralmente vem antes da filosofia e antes da ciência, a religião. Se manifestam coisas na religião que... E agora eu vou fazer a ponte com a parte anterior. A religião pode ser o momento obscuro de agora, que nós ainda não entendemos, mas já está ali, já está se manifestando de uma forma ainda não racional, ainda não consciente muitas vezes. Mas será que se a gente olhar mesmo o que as pessoas buscam quando vão nas igrejas e cantam juntas e pedem saúde e pedem não sei o que, nós não temos uma pista do que as pessoas estão sonhando? Claro que tudo isso, como nós sabemos, é instrumentalizável e manipulável. E nós pensamos criticamente e muitas vezes temos dificuldade de lidar com isso. E para isso, então, o Bloch diz assim, que com essa ideia do Feuerbach, mesmo que o Marx tenha dito que o Feuerbach é um cara que não tem concepção histórica, se é assim,
se é assim, que já está presente, embora muitas vezes não conscientemente ainda, aquilo que as pessoas sonham, imaginam, portanto a religião, essa leitura, abre um enorme âmbito de criação e de atuação do ser humano, inclusive de praxis, segundo Bloch. Se nós conseguíssemos nos apropriar, nos aproximar, dialogar com isso. O Bloch fala, o Marx usa isso, o Feuerbach também, é o suspiro da criatura oprimida, a religião. É o suspiro da criatura oprimida, mas suspiro são duas coisas. Por um lado é um suspiro, daí alivia um pouquinho, por lado não há outra forma de manifestar. Não, outro dia eu estava pensando a ideia do Adorno, de que o mundo sempre tem coisas não idênticas. Únicas pessoas hoje em dia têm chance de manifestar. Ontem nós estávamos conversando, né, sobre os espaços públicos diferenciados. Únicas pessoas têm possibilidade de manifestar alguma coisa que não seja dentro desse mundo administrado. Parece que a religião cria um espacinho para fazer isso. Será que a gente não deveria olhar para isso? Olha, manifestação do não idêntico, os sonhos que estão sendo manifestados aí. Por isso o Bloch fala assim, em Feuerbach está não um Deus absconditus. Feuerbach mostrou que o que tem por detrás da religião é um homo absconditus. Qual é o ser humano oculto por detrás do fenômeno religioso? É isso que nós precisaríamos entender. Então, eu acho que nesse sentido, manifestação do ser humano e de suas reivindicações. Entendermos assim a religião seria uma forma materialista de entendê-la. Claro que isso significa, de certa forma, desencantar o céu, né? Desencantar o mundo. O Bloch igual desencanta o mundo, né? Mas é para tornar o ser humano importante, porque o Feuerbach fala isso, né? Quanto mais nos atribuímos a Deus, esse ser externo, mais nós nos desvalorizamos, então menos nós percebemos nossos sonhos e utopias. Aí o Bloch traz isso, dizer, não, precisamos desencantar esse céu para fortalecer o mundo humano. E essa ideia de que a religião seria a autoconsciência primeira, indireta do ser humano, mostra que a religião não é pura quimera. Ela tem conteúdos e tem substâncias que nós precisaríamos conversar e dialogar. E aí ele chama, só para afunilar mais ainda, ele vai, por exemplo, algumas interpretações bíblicas mesmo. Pega o cristianismo, o Bloch pega assim e mostra como você pode pegar toda a Bíblia e interpretar que por detrás tem uma corrente utópica fortíssima, de manifestação de sonhos, de utopia, a saída da escravidão do Egito, os caras saindo e querendo um mundo novo, e isso pode ser percebido em todo. Ele pega exemplos assim que eu não vou entrar aqui agora, mas assim, uma das grandes ideias assim, que a ideia do que o reino de Deus, o que significa o reino de Deus? O reino de Deus é engraçado que na própria Bíblia aparece uns lugares lá que não é reino de Deus, é reino dos homens. Em alguns lugares não está escrito reino de Deus, está escrito reino dos homens. Ele diz, ali já está um sinal. O reino é agora, é aqui. E o reino é a construção de um mundo diferente. E ele chega a chamar de comunismo, de outras coisas. É o reino que nós vamos construir. Porque o reino dos homens mesmo. Então ele ele chega a dizer assim, o que foi o trabalho do ateísmo, do Feuerbach e tal? Eles mostraram que aquela projeção de um ser externo era uma ilusão. Aquela projeção, aquele espaço onde nós projetávamos isso enquanto consciência coletiva, vamos dizer assim, esse espaço permanece. Ele chama isso de Hohlraum, de espaço vazio agora, depois que a gente se torna ateu, mesmo que humanista. E esse espaço vazio pede para ser preenchido, segundo ele, mas é um espaço vazio que é o espaço da construção do reino de agora, do reino dos homens, do reino do mundo. E só uma ideia final ainda, então por isso que ele trabalha com a ideia de que transcender, sem transcendência, sem apelar para uma transcendência, mas transcender
é uma coisa essencial, inclusive para o pensamento crítico e para o pensamento religioso. E isso é uma herança da religião, em que só que assim, ele diz assim, em alguns momentos nós vamos superar a religião, mas como nosso mundo é um mundo em vir a ser, vão surgir novas coisas e novas formas de manifestação da religião. Para ele não tem fim a religião. Não é uma coisa que nós vamos poder acabar assim de uma hora para outra. Tem até uma citação que ele diz assim: há algo de uma utopia não religiosa na religião, mas isso a gente pode descobrir analisando as próprias religiões, é o que ele faz em alguns casos. Há algo de não religioso na religião, de utopia mesmo. E aí ele fala assim, por exemplo, dos camponeses lá que fizeram uma aliança, que foi a primeira vez, né, que teve na revolta da Alemanha uma junção de religião com revolução. E ele diz assim: um dia, quem sabe, nós vamos superar isso e aí sim nós vamos ter uma vitória de verdade. Meio que assim, dessa nova aliança entre utopia, materialismo e religião. E é uma utopia, eu acho, né, também isso aí, concreta, que talvez nós no Brasil, se nós acharmos que isso é possível, então nós abre um leque de possibilidades de atuação assim que a gente não consegue nem imaginar, de atuação política, de organização social, de mobilização, de confronto, de construção de amigo-inimigo, todas essas coisas. Muito obrigado, desculpa a demora. Bom, eu agradeço ao professor Rosalvo Schultz pela palestra e eu abro para o debate. Quem tem perguntas, tem aqui o microfone. Então vem aqui. Eu também tenho. Claro. Bom, olá, Carlos. Boa tarde, professor Rosalvo. Primeira coisa que eu queria perguntar é qual o sentido que o Ernst Bloch tem de utopia, né? Porque eu, por exemplo, estudo o iniciador desse termo, né, que é o Thomas More, e o termo utopia, ele tem um sentido assim, digamos, entre aspas, imaginário, né? Porque você tira algo do real e você acrescenta algo que não há ainda na realidade, mas que pode ser alcançado, né? Que pode ser imaginado, que uma ideia que pode ser, né, um ideal, né? Você falou que o Ernst Bloch não tem essa concepção de utopia como algo ideal, né? Mas eu queria saber qual é o sentido de utopia no Ernst Bloch e qual é a relação, assim, ensinando a pergunta, com a questão do pensamento, que o pensamento, ele tem que ter algo de, eu não lembro muito bem, mas o pensamento, para ser realizado, tem que ter algo de não pensamento, né? Quer dizer, tem que ser o que? Uma antítese do pensamento? O que seria isso? Essas eram as perguntas. Muito obrigado. Mais alguém? Vamos fazer. Talvez, né? Faz rodar. Você que sabe? Então pode. Pode ser. Sim. Muito legal você falou, viu? Obrigado. Eu tenho um momento de vontade de ler o Bloch. Assim, nem você falou que não conhece a Rosa e ficou, sei lá, com vontade de comentar e tal, mas não me aconteceu. Então, a primeira coisa é a seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? Porque quando você fala de ateísmo humanista, que seria a proposta dele, né? Mas ele não é sendo humanista, ele não é um defensor do humanismo no sentido de um humanocentrismo, na medida em que ele está propondo uma relação harmoniosa entre homem, sei lá, se é harmoniosa ou termo, fraterna, né, entre homem e natureza, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas do humanismo, né? Toda uma filosofia humanista que nós tivemos durante muito tempo,
e que hoje está sendo questionado com razão, né, na medida em que os humanos estão acabando com o planeta Terra. Então é necessário a gente pensar um humanismo junto com os animais, com as plantas, com a terra propriamente dita, com tudo. Então, como a gente podia, né, avançar nesse sentido? Isso eu acho uma coisa bem importante. A segunda coisa, a partir do que você fala, né, na análise do Bloch da religião, você deu esse exemplo, eu gostaria inclusive que você pudesse dar pelo menos mais de uma outra análise que ele faça. Você mencionou vários dos fenômenos, digamos assim, culturais que ele analisa, né? Você escolheu a religião, que é uma coisa que é muito candente hoje para nós aqui no Brasil, né? Mas, enfim, se puder dar um outro, mas a partir da análise dele da religião, que a gente vê, né, a inanidade, a estupidez, o absurdo da tentativa dos regimes comunistas, por exemplo, de eliminarem a religião, de proibirem a religião. É aquele ateísmo, ou aquele primeiro, o ateu ingênuo ou o ateísmo burguês. Eles acabam se encarnando numa coisa dessas, né? Uma incompreensão total do que é esse fenômeno religioso. É como se eles não tivessem lido, eles não leram a frase do Marx lá, na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que na hora você mencionou. Quer dizer, é o ópio do povo, mas é o espírito de um monte de alma, como você falou, é o suspiro da criatura aflita. Ele diz na mesma frase as duas coisas, né? Então esses caras não leram mesmo, né? Eles eram só iluministas, né? Aquela coisa, vamos eliminar a religião. Bom, e a terceira coisa, né, que eu acho que também é uma dificuldade nossa da esquerda no Brasil de entender, o fenômeno dos evangélicos. A gente tem que encarar os evangélicos também desse ponto de vista. Os evangélicos não são só, não é só essa coisa negativa, horrorosa, a gente pensa na bancada da Bíblia, no parlamento e tal, mas estou falando isso a partir de uma pesquisa que eu li recente, né, em que eles dizem o doutorando, dizendo que as igrejas evangélicas, elas acolhem, elas são um espaço de socialização, um espaço de acolhida das pessoas aflitas, desesperadas e tal. Uma coisa que a igreja católica fazia antigamente, que parece que hoje faz menos, não sei, eu não sou religiosa, enfim, nunca tive essa formação, então eu tenho dificuldade de falar disso, né? Mas eu acho que nós temos que ter um pouco tentar entender por que os evangélicos, de repente, fizeram todo esse sucesso, né? Será que não houve aí um espaço vazio que foi preenchido justamente porque os outros não souberam preencher, ou a esquerda com o seu trabalho de base, ou a igreja católica com as suas comunidades eclesiais de base que acabaram e tal? É uma conversa só. Mas aí, pode ser. Bom, eu vou fazer uns comentários rápidos para complementar o que a Isabel colocou, e aí eu passo para a resposta, e aí tem mais duas pessoas que querem fazer perguntas. Uma questão assim, sobre esse problema da religião, eu fiquei pensando no que você falou, é o seguinte: você disse que não existe uma instituição que coloque a religião. Eu pensei, a família não é uma instituição que pressiona já os seus descendentes a continuarem a religião, até certo ponto faz isso. Isso é só um comentário, nem tem necessidade. Da mesma forma que a discussão da religião sem Deus, por exemplo, o budismo, que Horkheimer e Erich Fromm eram budistas. Já é um budista, não sabia. E aí eu lembrei que eu conheci um professor que estuda Walter Benjamin em Israel, e ele colocava a questão da necessidade da religião, né, de Deus como a ausência de Deus. Né? Quer dizer, é uma religião que, quer dizer, não é nenhuma religião, é o espírito religioso, né, dessa vivência da ausência de Deus, que eu não entendo muito bem, mas assim, é que me parece um pouco isso do Bloch, né? Porque, por exemplo,
na minha experiência não religiosa, eu não tenho nenhuma colocação, né, da necessidade de alguma coisa que substitua essa ausência de Deus. Né? Para mim, não faz diferença. Mas o que eu queria perguntar mesmo é o seguinte, que você falou também de afeto. E aí, eu não conheço muito bem, eu precisaria ler direito, né? Porque o Vladimir Safatli fica falando da política dos afetos. Eu não sei se você sabe alguma coisa disso, para falar se existe uma política dos afetos no Bloch. Tá? Então seria isso. Vamos lá conversar um pouco. Primeira questão do colega aí da utopia em Bloch, né? Eu acho que é isso mesmo, o Bloch fala, né, do Campanella, tem um capítulo só sobre as utopias aí, né, do Thomas Campanella, Tomás Moro e tal, né, da Cidade do Sol, utopia, e ele não vê problema nisso como uma primeira manifestação. Ele inclusive diferencia, né, entre fantasia. Não tem utopia nenhuma sem nós termos fantasia, precisa ter fantasia. O atrofiamento da fantasia, e que ele diz que é uma luta ideológica que acontece ali na questão da fantasia das pessoas, porque a gente já é instigado, como diz o Schopenhauer, os nossos sonhos já são manipulados antes da gente saber o que é, né? Os caras já sabem lá o que nós vamos querer comprar no final do ano, no início do ano, quer dizer, inclusive nossos sonhos e utopias nossas fantasias são manipuladas. Então, em primeiro lugar, as fantasias precisam existir. Mas claro que nós podemos fantasiar, diz ele, com uma sereia. Nós podemos sonhar com um unicórnio. Todas essas coisas aí a gente pode fantasiar. Não. Mas a utopia é o não lugar, e ele chama assim, aquilo que não é, mas que pode ser. Ele diz uma palavra só. Aquilo que não é, mas que pode ser. Então, a ideia da utopia, e daí ele tem um outro capítulo, ele diferencia entre utopias abstratas e utopias concretas. Utopias abstratas são, sei lá, você pode imaginar várias coisas aí que são talvez possíveis e tal um dia, mas utopia concreta é aquilo que está inscrito na história e na matéria. Então, para ele não é um ideal que vem de fora, aquilo que está lá não sei onde. E esse que é o trabalho do filósofo teórico crítico, segundo ele. Ver aonde que estão esses sinais que nem um detetive e trazer eles à tona e instigar eles e contribuir para o nascimento do novo, que é a revolução, sei lá como nós podemos chamar, o mundo, né? Esse é o trabalho da utopia, não como uma coisa que vem de fora, mas daquilo que já está inscrito E por isso, por exemplo, eu acho que o marxismo é todo ele uma teoria muito esperançosa, porque por mais que a gente analisa como o capital é terrível, né, e que domina todas as relações e tal, mas sempre tem a ideia, que é feuerbachiana no meu modo de ver, de que ali está se gestando alguma coisa que uma hora dessa que aquilo que, assim como Feuerbach não jogava fora aquilo que é o conteúdo da religião, Marx não joga fora qual é o conteúdo da sociedade alienada, o desenvolvimento industrial, da ciência, das relações sociais e a tecnologia toda, né? Ela é o potencial que está se desenvolvendo e está ali. Então, e além disso tem o mundo todo, tem as outras coisas acontecendo, a natureza, as populações tradicionais, tudo isso está acontecendo e o Bloch vê isso que é o desafio, esperança, utopia concreta, inscrita na história e na matéria. Não é uma coisa de fora, é dali que a gente tira isso aí. Então, a relação com o pensamento, claro, é isso aí. Não? O pensamento faz parte desse processo de vir a ser do novo, e ele e a gente só pensa uma coisa nova quando descobre, faz isso que o detetive faz, descobre uma coisinha ali, puxa, mas isso aí, mas não fecha com o resto, né? Talvez a gente pudesse pensar que nem o Thomas Kuhn, o paradigma dominou tudo. Daí que a gente enxerga qualquer coisinha que não fecha com o paradigma. E aí que o Bloch diz, é ali que a gente tem que engatar. É aí que está o potencial crítico. Aquilo que não se vê. Por isso que eu penso assim, sei lá, quando vê os índios lá, não sei aonde, podem ter uma ideia assim que vai toda a lógica da sociedade, mas que pode ser uma solução para alguma coisa. Então, é isso que
Então, a outra questão é o ateísmo humanista, né? Eu acho que ele soluciona isso com a ideia do Marx lá, de que como é que é? Só eu não lembro assim de cor, mas que um dia o naturismo e o humanismo vão se encontrar, né? Então a sociedade naturalizada vai ser a natureza humanizada. Essa a perspectiva. Não tem nunca essa coisa da dominação, eu acho, né? Então só que, claro, eu até escrevi um texto chamado, que eu queria, comparado com o do Sartre, né? Que o Sartre tem o existencialismo é o humanismo, né? Aí eu vou escrever um texto chamado O Ateísmo e o Humanismo, porque afinal de contas o Feuerbach fala isso. Pro cara, enquanto o cara precisa da desculpa de Deus para ser bom, é porque não é ainda. Então, o verdadeiro humano mesmo é aquele que não precisa mais da desculpa de Deus para fazer as coisas. Então, você é um ateu mesmo, não é aquele que nega os valores, mas que não precisa mais da desculpa de Deus. Então, é um humanismo. Só que, claro, daí você começa a descrever e vê que tudo não é bem assim. Aí eu botei uma interrogação no título, né? Então está lá, o ateísmo é o humanismo, em forma de pergunta. Mas essa perspectiva eu acho que ele defende, mas não é um humanismo assim. Eu até cito a ideia do Carl Schmitt no texto, né? O Carl Schmitt diz: todo aquele que diz humanismo quer enganar, porque ele quer dizer, o humanismo está comigo e, portanto, vocês todos se adaptem a mim e tal, né? Mas não é essa a perspectiva do Bloch, né? Mas ele nem usa muito também esse termo humanismo, né? Eu falei um pouco mais, eu acho que aqui ele trabalha muito na questão da emancipação, da revolução, da transformação, da apropriação, da construção de novas relações e tal, né? Então eu acho que e ele trabalha um conceito que é muito importante para ele, que é o conceito de Heimat. Heimat, alguns aqui já é muito difícil para nós traduzirmos. Aqui eles traduziram por pátria no livro, mas não é pátria. Daí seria o Vaterland, né, que é uma outra palavra. Mas Heimat é aquele lugar onde a gente se sente em casa. Sei lá. Um lar, né? Eu acho que é um lar, tipo assim, mas assim, tipo você... eu já não me sinto tão em casa lá onde eu nasci hoje, não sei. Mas ainda é minha Heimat, porque lá ainda estão meus pais, meus amigos antigos. Eu chego lá e parece que me encontro comigo com alguma coisa lá. E ele diz, o sonho, a grande utopia seria fazer do mundo uma grande Heimat, onde a natureza não é mais considerada inimiga nossa, onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente num lar. Então isso seria... exemplos, por exemplo, sonhos diurnos, o Bloch trabalha muito com a ideia dos sonhos, né? Pega isso do Freud, critica em Freud, diz que em Freud eles são só a manifestação sempre do passado, diz não, os sonhos são a construção do futuro. E aí ele fala, não, mas nem só dormindo a gente tem sonho, tem acordados. E tem um capítulo inteiro só sobre os sonhos diurnos. Como nós imaginamos toda hora, né? Como é que o Marcuse tem uma expressão para isso, nossa imaginação? A gente tem uma coisa assim, né? A gente imagina as coisas mais absurdas, assim, eu tenho a vontade de ter um livro, ou de viajar e tal, mas é ali que está o dia a dia das coisas se manifestando. Os pequenos sonhos diurnos são o ponto de partida para, tanto que os primeiros capítulos da Filosofia da Esperança é sobre os pequenos sonhos diurnos. E um outro que ele trabalha, assim, que é a medicina, que eu lembro, assim, um pouco, né? A medicina e como que, por exemplo, você imagina... O grande sonho da medicina é você viver sem sofrer, né? Ou então de que a gente possa ser velho e mesmo assim ser feliz. E para isso, então, você teria que, no fundo, ele já vai logo pegando assim, mostrando que por detrás do grande sonho da medicina, se ela for levar a cabo mesmo, no fundo, teria que superar a sociedade que está aí. Mostrando sempre que a força utópica que está por detrás disso. Ou então na arquitetura, que tem sempre um sonho permanente presente de dizer assim, eu quero construir um lar, eu quero construir um ambiente onde o arquiteto no fundo quer construir uma coisa onde a pessoa chega e diga, beleza, que bom, tá aí. Então o que é isso? É construir o lar, é construir, pacificar nossa relação com a natureza, vamos dizer assim. Talvez a questão dos evangélicos, né? Aí tem outras coisas novas que acho que de modo geral a gente pode partir desse pressuposto aí, de que é o suspiro da criatura oprimida, porque no mundo que nós estamos, nós precisamos cada vez mais suspirar, né? O mundo está cada vez mais administrado, dominado e tal, mas tem um outro elemento, ela está sendo instrumentalizada no meu modo de ver. Basta
Vocês já leram aquele livrinho, agora nem lembro o nome do autor, Os Demônios Descem do Norte, né? Uma análise de como essas várias seitas foram criadas nos Estados Unidos e tal, e o livro do Michel Levy, que chama A Guerra dos Deuses, mostrando com argumentos, com fatos e tal, como que os caras pensaram, em perspectiva imperialista, uma forma de combater a teologia da libertação na América Latina, e criaram em institutos mesmo assim nos Estados Unidos, com psicólogos e tal, criaram as seitas, botaram um monte de dinheiro e criaram elas aqui, para combater a base, o imaginário mesmo, o ponto de partida de uma concepção crítica da religião. E elas continuam financiando até hoje muitas igrejas dessas, muitas seitas. Muitas já não precisam mais porque elas se tornaram autossuficientes. Mas há ali há de fato uma instrumentalização direta, né? Eu recomendo aquele livro do Michel Levy, A Guerra dos Deuses, onde ele trata isso aí de uma forma explícita, né? Mas mesmo assim, nós ainda somos esperançosos, eu acho, né? Mesmo assim, ali ainda há uma coisa assim, as pessoas buscam coisas humanas ali, e um mínimo elas têm que satisfazer, senão ela perde a legitimidade. Então tem que ter alguma, sei lá, a pessoa pelo menos para de beber, a pessoa para de fazer não sei o quê, a pessoa começa a participar de uma comunidade, coisa que ela antes não tinha, ela começa a se sentir parte de um coletivo, coisa que nós ansiamos, que nós temos ânsia por ter, e ela constrói um sentido na vida, mesmo que seja alienado, mesmo que seja, ela tem algum sentido na vida. Não, Deus tem um sentido para a minha vida, eu não existo por nada, coisa que nós, no mundo que nós vivemos, não é fácil, né? Daqui a pouco a gente acha que tudo é um absurdo, né? E a gente olhando as notícias na TV todo dia, não é difícil disso acontecer. Claro, isso aí, como é que era a tua pergunta ainda, Luiz Pérez? As instituições e a religião... Dos afetos. Dos afetos, sim. Claro, ele fala do afeto, eu não lembro bem os detalhes, assim, afetos expectantes, mas assim, o medo é um afeto também para ele, e a esperança também é um afeto. Eu acho que isso tem a ver com a ideia do Spinoza, né? De que nós temos encontros felizes e não felizes, né? Tem alguns encontros, então, mas ele não fala assim explicitamente, mas ele em muitos lugares fala de Spinoza, da ideia da... Schelling era um espinosista quase, né? Então veio dali essa ideia de natureza e tudo, né? Mas a ideia a esperança é o afeto que constrói, mas ele tem sempre, permanentemente, os outros afetos também, né? Mas o princípio esperança é o que ficou esquecido, segundo ele, na tradição ocidental, e que nós teríamos que estar recuperando, principalmente nessa perspectiva de um mundo que está cada vez mais administrado, onde a gente não consegue mais visualizar, parece que, perspectivas de esperança. Então essa seria uma outra forma. Claro, e isso mostra também que, sendo um afeto, ele vem de dentro, ele vem da gente, ele vem da natureza, né? Não é uma coisa que vem de fora. Qual? A família como instituição, tá? Ele fala não sei, eu não me lembro de nenhum lugar que ele fala de família, assim, né? Mas talvez a gente pudesse até dizer... Ele diz assim, a verdadeira fonte da religião jorra de outros lugares que não as instituições, mas ele não fala da família, né? Ele está sempre falando das igrejas, né? Das instituições religiosas, né? Mas talvez pudesse ser... Não, eu não saberia mesmo o que dizer sobre família mesmo. Mas só uma pista assim que eu teria, que ele fala que, mostrando, por exemplo, o cristianismo, né? Teve no cristianismo sempre subgrupos que não eram oficiais, seitas e tal, que foram se criando paralelamente e que tinham como base famílias, pessoas e grupos, onde as concepções, ele diz, isso era a verdadeira religião acontecendo, apesar das instituições. Então, por exemplo, ele acredita que há possível, inclusive as religiões bem mais verdadeiras acontecem fora da institucionalidade, segundo ele, e ele faz assim uma análise de vários exemplos disso, né, de que como na própria Bíblia, como na tradição de todas as religiões acontecem essas coisas. Então talvez a gente pudesse dizer assim, não, nesses outros espaços podem acontecer outras formas de religião que não são instrumentalizadas pela religião,
Mas claro que a família, de modo geral, que ele conhece lá, né? Família, tradição e propriedade, né? Elas podem também ser instrumentalizadas, porque a família também é uma dessas questões que, até em um lugar ele fala assim, a nossa tendência de ter um lugar onde a gente se sinta aconchegado, né? Tem um aconchego, que a gente se sinta em casa e tal, e isso geralmente acontece com as pessoas que a gente gosta, que de modo geral a gente chama família, né? Mas que é ali que acontece. Acho que é isso. Bom, boa tarde, professor Rosaldo. Obrigado. Me chamo Caio. É só uma questão da parte final da sua conferência, né? Até agradecer pela tua... Muito interessante, eu também não conheço muito Glória. Mas ontem à tarde, nas comunicações, nós tivemos oportunidade de conversar com uma exposição que até um resumo que eu propus, né? Sobre o enfrentamento na teologia política Benjamin Schmidt. Né? E no final, né, quando você falou do reino de agora, me lembrou muito o Benjamin quando ele pensa o tempo de agora, nas teses do conceito de história. Eu queria então te ouvir um pouco a partir de se é possível a gente pensar essa relação, em que sentido é possível, né? E aí eu pensei assim, quando você fala da instrumentalização da religião, que ela pode ser instrumentalizada, né? E no início eu pensou no Carl Schmitt, e aí eu me lembrei do texto do Catolicismo Romano em Forma Política, onde Schmitt vai exatamente mostrar como é que o catolicismo romano vai instrumentalizar todo o direito romano para aparecer no agora como uma instituição que agora representa identitariamente essa transcendência. Ou seja, tudo isso vai se colocar no sentido de teologia política como a construção de um mito para a ação para ele. Ou seja, pensar nos anos 20, que é esse texto que tem 23, depois a teoria do mito, né? A teoria jurídica do mito. Eu fiquei curioso assim, como é que Borges pensaria, por exemplo, essa mobilização para a ação? Me parece que a pista seria, pelo que eu estou entendendo, essa esperança, mas como que isso se daria efetivamente, né? Essa utopia? O Schmitt vai dizer, bom, é necessário construir um mito a ser alcançado que nos guiaria para essa ação toda, né? E a polêmica que isso dá que o mito seria algo irracional, ele vai dizer, não é bem assim, né? Ele mexe com algo em nós que nos propõe a ação concreta, né? Na verdade, para te ouvir um pouco mais sobre essa questão que o senhor colocou no final do reino de agora, essa aproximação com o Benjamin, o Benjamin tem uma ideia ali no tempo de agora, com uma necessidade de preenchimento, né, da saturação disso para a exceção efetiva, que, se lembrar o texto da crítica da violência, vai se dar nos processos revolucionários. E o Schmitt vai dizer, no fundo, me parece que ele está colocando exatamente um modo de evitar isso, né? Evitaria esses processos. Né? No meu resumo, eu trabalhei com a ideia do catecon, né? Aquele que vai evitar a vinda do anticristo. Né? Deixa eu ouvir um pouco sobre isso daí. Tem mais algum? Mais alguém? Boa tarde, professor Rosaldo. Segunda vez que eu vejo você falando aqui na UEM, sempre um prazer imenso. Eu tenho duas perguntas para fazer, uma bem direta e mais rápida de expor, outra um pouco mais extensa, então vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro, você falou, ainda tomando um pouco a pergunta do companheiro Caio, que a questão do tempo do agora. E isso me fez lembrar sobre as concepções hegelianas de história. A concepção hegeliana de história da história da vida, da história do agora, a concepção da história filosófica, que é a história mediada e refletida. E daí você falou que o Ernest Bloch tenta propor uma reflexão da história no momento do agora. Um pouco do que o Benjamin tenta fazer também, tenta arranjar uma solução. Então eu queria perguntar, como mediar crítico-reflexivamente a imediatez do agora? Como fazer uma mediação de algo que é imediato? E, bom, depois dessa pergunta, tem uma segunda pergunta que daí é um pouco mais complexa, sobre a questão da religião, e que eu concordo com você e com a professora Isabela,
que realmente a esquerda hoje ela se tornou impotente e incapaz de analisar certos fenômenos como o fenômeno da religião. E acredito que a religião ela tem um potencial revolucionário imenso, que você mesmo apresentou e que respaldado nos textos do Marx, nos textos do Feuerbach. Recentemente um outro estudioso que é bem famosinho, Slavoj Žižek, também diz que o cristianismo é um legado pelo qual se vale a pena lutar. Há uma estrutura interna no interior do cristianismo que permite um pensamento emancipatório em prol da revolução. E que há elementos humanísticos no cristianismo, tal como pode ser encontrado elementos humanísticos em outras religiões. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, até voltando, se possível, dando mais alguns exemplos sobre a teologia da libertação, que foi uma tentativa de construção de um movimento social a partir de uma cola cívica, por assim dizer, uma religião civil que foi essa utilização do cristianismo instrumentalizado, mas instrumentalizado em prol de uma manifestação de transformação social em vista da Revolução Socialista, Comunista. E como os países imperialistas, em especial os Estados Unidos, fizeram uma instrumentalização de contra-revolução, né, para acabar com as potencialidades revolucionárias dessa religião. Obrigado pelas perguntas e tal, do Caio primeiro. Eu até me lembrei da outra questão que você comentou que eu acabei não falando, né, de que um Deus que pede um não Deus, ou como é que é? A experiência religiosa da ausência de Deus. A experiência religiosa da ausência de Deus, né? Até o Bloch chega num momento a falar isso mesmo, assim, bem parecido com isso dele. Quando você descobre os verdadeiros conteúdos da religião e os vivencia, você percebe que, na verdade, não devia ter Deus, porque a religião é assim. Mas, bom, só para levantar isso aí. O Caio, ele fala É incrível, né, se a gente olhar o Carl Schmitt, quando ele tem aquele livro da teologia política e tal, em outras obras também, legalidade e legitimidade e tal, como os conceitos que dominam o direito e a política têm origem teológica, né? São todos eles, por exemplo, soberania, a ideia do poder absoluto de Deus e vários outros, né? Até tem um pessoal aí que nós estamos pensando em o que seria uma teologia, uma política, numa teologia muçulmana talvez, né, ou islâmica. Acho que seriam outros conceitos, né? Outros conceitos políticos, porque os nossos são todos de origem teológico-cristã. Então, isso aí vai dar o que falar, eu acho que nos próximos tempos ainda, né? Mas o reino do agora, né, do Benjamin, também tem a ver com isso. Por isso que eu falei da questão do momento obscuro do agora. Eu acho que ali eles têm um parentesco, né, o Bloch e o Benjamin, né? É um momento na continuidade do volume 3, no final, ele fala desse momento místico enquanto vir à tona daquilo que ele diz assim, que nós não temos tempo no dia a dia para fazer, de deixar se afetar por alguma coisa. A religião faz isso, mas ele diz, mas claro, e ele tenta sempre antropologizar esse momento da gente se deixar afetar, de contemplação e tal, é muito importante. E eu quero só, já fazendo a ponte com outra questão, não é por nada que os movimentos sociais, por exemplo, na América Latina e no Brasil, tem sempre os momentos de mística, os que têm origem dessa perspectiva mais teologia da libertação. E não é mística divina, não é Deus, ninguém está falando de Deus. Bota uma bandeira, umas rosas, não sei o que, ali no meio, todo mundo começa a falar daquilo e tal, e aquilo cria uma simbologia em torno daquilo. E vem algo vem à tona que antes não existia. Então teria esse momento quase que kairos, é um momento religioso, embora não teológico, de Deus, né? Mas é algo que se manifesta e que é possível. E que é possível, inclusive, fora da institucionalidade religiosa para ele. Esses momentos. Só que a gente teria que inventar eles, criar, saber como que nós vamos fazer isso, sei lá,
Eu não consigo imaginar uma coisa dessa na universidade. Como é que a gente poderia fazer uma coisa dessa? Num processo educativo, deixar vir mas é o que eu acho que é mais ou menos o que na linha do que o Adorno diz que é a experiência formativa. A experiência formativa é sempre mais do que informação, e quase nós não temos mais experiências formativas, que não, nós temos vivências, segundo o Adorno, né? E que é baseado na ideia do Benjamin também, né? Então, como que nós conseguiríamos criar em educação, na universidade ou na sociedade, nos movimentos sociais, algo que sejam experiências formativas e não só vivências? E isso é o que acontece às vezes na religião. Só que como as pessoas vivem isso dentro do espaço estritamente institucionalizado religioso, por exemplo, cantar todo mundo junto e gritar todo mundo junto e a gente se sentir parte de um coletivo e tem um sentimento diferente, as pessoas acham, não, isso foi Deus que agiu sobre mim, sobre o Espírito Santo. Não, foi o coletivo, foi essa vivência, essa experiência, segundo isso. Então, como que a gente consegue criar e visualizar a partir do que acontece na religião, transformar isso em experiências formativas não teológico-religiosas, né? Eu acho que esse é um desafio interessante, né, que a gente poderia pensar. O Schmitt, só um comentário rápido, o Schmitt, estou pensando aqui a partir da tua fala, como que a guerra se transforma nesse elemento do agora, do acontecimento. Pensar como é que a construção do mito da liderança, quando ele está dialogando com Ernest Jünger, a coragem no campo de batalha transportada para o universo da política, meio que pensada nessa chave, né? Um líder corajoso, um líder, parece um pouco nesse sentido. O Schmitt, né? Deixa eu só falar uma coisa aí que eu tinha me esquecido até. O Bloch, obviamente, não tem uma relação boa com o Schmitt, né? O Schmitt foi membro do partido nazista, o Bloch foi judeu, né? Então uma coisa ali não fechou muito bem, né? E ele chama o Schmitt de a prostituta do nacionalsocialismo, né? Porque ele foi jurista dos nazistas durante um tempo, né? Importunista e tal. Então ele teria sido uma prostituta. Mas tem um texto que eu agora não lembro o autor, que chama assim, o amor-ódio da teoria crítica, e eu diria do Bloch também, né? Com o Carl Schmitt, né? Eles têm um ódio, mas por outro lado não conseguem negar que, por exemplo, o Carl Schmitt diz, não, a política decisiva mesmo se faz a partir do nada às vezes, ou seja, daquilo que não estava previsto, puramente existencial, alguma coisa que nos motiva e que cria a possibilidade de nós identificar amigo e inimigo. Então nós não temos como dominar a política racionalmente nunca, e portanto ela tem algo que a precede, são os mitos que a precedem e que fazem, e que de certa forma a dialética do esclarecimento é isso que o Adorno e o Horkheimer fizeram, dizer, não, parece que é racional, mas tem os mitos. E os mitos, então tem um amor-ódio aí nessa relação, que eu acho que não está, e tem gente, o professor Flickinger, que está aposentado já, mas está escrevendo um livro, segundo ele, relacionando Marx e Carl Schmitt para trabalhar, explorar essa questão, assim, né? Como que a crítica ao parlamentarismo, essa noção de política do Carl Schmitt, que nunca fala em justiça, que nunca fala em emancipação, que odeia esses termos, não fala, diz que fala humanismo, quer dominar e tal, como que essa teoria pode ser inserida no contexto crítico marxiano, libertatório e emancipatório? Acho que esse é um desafio que a gente tem pela frente, né? Como? Franz Neumann tem algo sobre isso, né? Como refletir sobre a imediatez? Eu acho que, não sei, mas esse é o grande desafio que o Bloch coloca para nós. Como que nós vamos, pegando essas experiências todas, esses fatos, como por exemplo a religião, visualizar as perspectivas emancipatórias e transformar isso numa praxis social, engajada, emancipatória, sem recorrer ao transcendente, transcender sem transcendência. Então, a nossa praxis que queira ser emancipatória necessariamente tem que transcender. Esse é o primeiro, ou seja, tem que construir relações qualitativamente diferenciadas, no meu modo de ver. Mas como nós vamos fazer isso eu acho que eu até estou começando esse projeto de pesquisa agora, né, que chama Homo Absconditus, como unificar religião e materialismo, nessa perspectiva do Bloch e do Feuerbach. Eu pretendo trabalhar isso aí, ver se eu consigo, quem sabe, produzir alguma coisa, conversar com mais gente, né? E a teologia da libertação é herdeira direta disso, né? Mas eu acho que assim, seria interessante perceber isso
que a teologia da libertação, não só porque Rubem Alves, eles leram Feuerbach, eles leram o Bloch, o outro lado do... Tá, agora eu estou esquecendo os nomes hoje. Mas ele, não só porque eles fazem isso, mas porque o Bloch, eu me lembro quando eu era do grupo de jovens da Igreja Católica, e a gente pegava e fazia assim, ver, julgar e agir. Daí pegava e fazia o ver, usava Marx para entender o ver. Pegava o ver. É interessante. O Marx, para entender a sociedade como ela funciona, não inventaram coisa melhor, né? Como funciona a sociedade, ver como é. E claro, daí a estrutura e a conjuntura, a estrutura da sociedade e tal, inspirada na perspectiva marxiana. Julgar o Marx não ajuda tanto. Julgar, daí eles pegavam ali o texto bíblico interpretado da forma da teologia da libertação. E o agir daí, que é a construção do reino aqui e agora. A gente chamava assim, construção do reino aqui e agora. Portanto, Marx era alguém muito importante, né? Uma teoria muito importante para entender a sociedade, mas não como receita. E a interpretação de como que a gente ia agir era uma coisa coletivamente construída, uma interpretação coletivamente construída do texto bíblico, de alguma coisa, ou algum texto que a gente pegava num jornal, numa revista, e dizia, não, vamos agora analisar disso, e daí a partir disso vamos ver o que a gente vai fazer. Então, tem que ter o agir. Mas veja só, isso aí ninguém faz nessas seitas hoje em dia, né? Só tem alguma coisa, sei lá, não tem um ver. O que está causando essa minha ânsia, essa minha dor, esse meu sofrimento, essa falta de saúde, essa falta de riqueza, essa falta de dinheiro? O que está causando isso? Então vamos julgar isso aí, tá certo? Como é que está sendo causado isso? O que a gente vai fazer para mudar isso? E Deus nos inspira para mudar, para fazer a nossa ação, e a gente constrói um sentido na vida. Seja como for, mas isso aí era o que se construía. Então, e não é por nada que daí, isso aí não foi por acaso. Dentro da Igreja Católica teve lutas terríveis, de todas as igrejas. E a guerra dos deuses. Isso foi combatido, isso não foi enfraquecido, isso foi derrotado, essa perspectiva dele. E que em alguns aspectos parece que está voltando, né? Essa aproximação entre marxismo e religião. E nas universidades, pelo que eu conheço, que no Brasil, assim, quem trabalha mais com isso, só aquele grupo lá de Fortaleza, o Eduardo Chagas e tal, eles trabalham com Feuerbach, grupos de... Dizem que é o maior centro de estudo de Feuerbach do mundo. Não tem nenhum lugar que tem tantas pessoas estudando Feuerbach do que lá. E ao mesmo tempo, o Nordeste é uma região extremamente religiosa, né? Então tá bem interessante. Eu já tenho ido algumas vezes para lá, o Jadir está indo para lá semana que vem, né? Eu não estou indo porque eu ainda estava em carga até esses dias, daí eu não aceitei para ir. Mas acho que esse é um desafio para a gente pensar. Teoria crítica junto com questões relevantes do nosso tempo aí. Bom, então vamos fazer um intervalo aí de uns 15 minutos e depois retomamos com a palestra do Jadir Antunes da UniOeste. E a filosofia da libertação? Filosofia da libertação. Perdão, né? Tá meio fácil. Mas tem uma coisa que eu ia falar, que tem aquele livro, né, sobre do Fromm,